Bem-vindos, caros colegas, à disciplina de Estado, Governo e Mercado. Eu, o Consciência Silvestre, estarei aqui a ministrar esta disciplina convosco nas próximas 3 semanas. Dizem as regras da boa educação que nos devemos apresentar. Eu sou graduado em Sociologia do Trabalho pela Universidade Técnica de Lisboa, hoje Universidade de Lisboa. Posteriormente desenvolvi os meus estudos através do mestrado em Gestão e Administração Pública, também na Universidade Técnica de Lisboa, hoje Universidade de Lisboa, até que concluí o meu doutorado em 2008 na Universidade do Minho, doutorado esse em Ciência da Administração, na especialização de Gestão Pública. Há 8 anos decidi vir para o Brasil, tive essa oportunidade e essa honra de adentrar a Unilab e desde então que trabalho e tenho vindo a desenvolver o meu trabalho no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Uma honra, como vos disse, estar aqui a partilhar estes temas convosco, que são temas que são realmente e hoje fundamentais e muito importantes, porque nós temos que definir exatamente quais são os mecanismos que nós temos que utilizar para a implementação eficiente e efetiva das políticas públicas e daí o sentido desta mesma disciplina. Disciplina essa que está, obviamente, planejada para 3 semanas. Eu aqui passo a identificar a matriz que nós vamos seguir em cada uma delas. Perspectivas teóricas para a análise das relações entre o Estado, o Governo e o Mercado. Basicamente, aqui nós teremos a preocupação de saber quais são os conceitos e qual a relação entre esses conceitos. Seguidamente, ainda dentro da primeira parte do manual, que se encontra dividido em 2 unidades, vamos trabalhar aquilo que são as matrizes teóricas, notadamente vantagens e desvantagens e as bases para o liberalismo e o marxismo, saber ao final qual é a sua gênese, qual é a sua origem, a sua motivação e principalmente quais são os encaminhamentos que eles nos dão naquilo que é a concepção de políticas públicas e também, posteriormente, a sua implementação. Finalizamos já na 3ª semana com as relações do Estado, basicamente, o Governo e Mercado, basicamente se trata daquilo que são os modelos de prestação pública e nessa parte nós temos que saber identificar as vantagens e as desvantagens de cada um desses modelos. Isso aí torna-se hoje fundamental, porque nós precisamos, como eu já havia referenciado, aquilo que são a implementação de políticas públicas de um modo eficiente e efetivas. Para quê? Para que as pessoas possam vivenciar melhor, possam ter maior bem-estar, maior qualidade de vida. Obviamente que nem sempre é fácil, naturalmente, principalmente na conjuntura económico-financeira que vivenciamos, torna-se ainda mais difícil, porque o investimento é menor, mas para além do investimento ser menor, nós temos que atentar àquilo que é a eficiência, porque a demanda não para de cessar. Para que nós possamos desenvolver na nossa disciplina, temos aqui 3 referências básicas. A mais importante, obviamente, é do manual de Ricardo Correia Coelho. Esta será a base de toda a nossa disciplina. Vamos circundar os ensinamentos muito bons que ele vai dando. Contudo, também dentro desta disciplina, e como eu à frente falarei, nós temos 3 atividades a serem realizadas. E dentro dessas 3 atividades, existem pontos que eu gostaria que fossem um pouco melhor desenvolvidos, para vos embasar, inclusive, teoricamente e pelos estudos já realizados, de quais são as grandes preocupações e vantagens também de cada um dos modelos que nós vamos analisar. Por isso, eu incluí aqui o trabalho de Lazzarini e Musacchio. Está muito bom, porque é uma discussão entre qual a posição do mercado face àquilo que é a prestação de serviços públicos e qual é a inserção do próprio Estado ao nível de decorrência da utilização desse mesmo mercado. Há outros modelos que precisam também, do meu ponto de vista, ser desenvolvidos, daí que eu tenho incluso aqui uma referência de um manual que eu publiquei o ano passado, eu identifico as páginas, para que possamos discutir vantagens e desvantagens, mas também atualizar um pouco aquela primeira referência. Porque hoje nós já nos encontramos num modelo que dizem que é um modelo democrático, então
uma nova governança pública. Da avaliação, como eu já referenciei, teremos 3 atividades, cada uma delas desenvolvendo, e essa é a minha perspectiva, desenvolvendo algo um pouco mais adiante daquilo que está no manual de referência. Para quê? Para que nos auxilie à discussão que nós tínhamos que ter. Ao final das 3 semanas teremos a avaliação regular, para quem não consiga, então teremos a segunda chamada e finalizamos então na nossa disciplina com a avaliação final. Para aqueles que não adentrarem, conseguirem ter sucesso imediato, obviamente que eu acredito que pela temática em si será bem interessante e será bem fácil na condução desta disciplina e a discussão que subjaz. Vamos iniciar, como eu disse, na unidade 1, as perspectivas teóricas, e vamos desenvolvendo então este trabalho ao longo dessas próximas 3 semanas. Eu deixo aqui, inclusive, o meu e-mail. Alguma dúvida, não hesitem em contactar. Eu já deixei aqui o material todo pronto, contudo, estarei sempre aqui disponível para vocês, para que possamos dialogar, tirar dúvidas e, quiçá, que possam vir a ter. Um forte abraço a todos, uma honra poder trabalhar com vocês e até breve. Grande abraço.